Shalom, igreja! Sejam bem-vindos ao nosso culto de domingo e que é um culto super especial, não é, Caleb? Sim, estamos em uma semana especial e hoje também é um dia especial, é o dia do encerramento, mas também é um dia que tem muita palavra e muita unção para Deus derramar na sua vida. Eu estou empolgado para hoje, e você? Eu também estou muito empolgada, porque geralmente o domingo ele já é especial, quando a gente recebe uma palavra do nosso Deus. Eu queria te dizer que é uma porção quadruplicada esse dia, porque Deus vai ter muita coisa para falar ao seu coração. Hoje nós vamos ter 2 sessões do nosso culto, então você que está acostumado a vir uma vez, assistir um culto e acabou, hoje nós temos 2 sessões, uma que é agora de manhã e outra que vai ser no turno da tarde. E em cada sessão nós temos 2 ministrações poderosas, então é uma bênção, né, quadruplicada. Exatamente, então quando terminar essa primeira ministração, não se desconecte, mas fique aí juntinho. Qualquer coisa, se você puder, já pede uma comida aí para você não precisar se preocupar com nada, só estar ligado com o que o céu vai derramar sobre a sua vida hoje. Exato, nós vamos ter um intervalo, né, quando acabar essa sessão, a primeira sessão, vamos ter um intervalo para almoçar. À tarde também você vai ter um momento para você poder absorver tudo que o Senhor falou com você. Sim, e se mas preparar. Aí, exato, porque a gente vai voltar de novo e nós vamos ter um outro momento em que a gente vai concluir e ainda vai ser especial porque no final de tudo tem uma surpresa. É verdade. A gente está preparando uma surpresa para vocês e vai ser uma surpresa muito boa. Só que você não pode faltar. Isso, então eu quero saber se você tá ligado qual o horário que nós vamos voltar pela tarde. Estamos começando agora pela manhã, mas bota aí no chat qual horário que nós vamos estar nos conectando pela tarde. Eu quero ver se você sabe o horário, então escreve aí no chat qual é a hora que a gente vai voltar de tarde, ok? Eu sei que a gente já tá aqui de dia, mas o horário que a gente vai voltar de tarde é importante para todo mundo estar ciente e ninguém perder a nossa segunda sessão. E as 2 sessões vão ser poderosas. Exatamente. E que surpresa é essa, Caleb? Você pode dar um spoiler pra gente? É uma surpresa especial. Agora sim, só vai poder saber quem tiver ligado. É verdade. Quem perder, aí vai perder a surpresa. E é aquela cereja do bolo do último segundo, gente. É só depois da última ministração. Agora tem que ficar até o final da última sessão, da última palavra. Aí você vai ver a surpresa. E nem vale entrar só no final, tá? Ó, Deus tá olhando você. Mas vamos deixar de papo, Caleb. Amém. Vamos agora, que eu já tô ansiosa para saber o que Deus vai derramar sobre as nossas vidas nessa manhã. Então vamos nos conectar com o Senhor e aproveita, porque Deus vai falar com você. Amém. Deus abençoe.
Shalom, queridos, Deus abençoe sua vida, que a abundância da graça venha sobre você em nome de Jesus. Quantos estão recebendo de Deus nessa conferência? Diga amém. Então vamos louvar o Senhor com tudo que você tem. Celebre a Ele, o Deus de milagres, Ele está aí. Você crê? Diga aleluia. Oh! Água em vinho tornou, olhos dos cegos abriu. Não há Deus tão grande como tu. Sobre as trevas brilhou, das cinzas luz levantou. Não há Deus tão grande como tu. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é mais alto que qualquer outro. É Deus que cura, é poderoso, meu Deus, meu Deus. Quantos creem nesse Deus poderoso? Diga aleluia. Das cinzas nos levantou, das cinzas nos levantou, porque não há Deus tão grande como tu, como tu. Meu Deus é grande, meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é mais alto que qualquer outro. É Deus que cura, é poderoso, meu Deus, meu Deus. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é mais alto que qualquer outro. É Deus que cura, é poderoso, meu Deus, meu Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém vai nos atingir. Quantos creem nisso? Diga amém. Eu creio, Senhor. Aleluia. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é conosco, quem pode nos deter? E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é conosco, quem pode nos deter? Ninguém
Quantos creem nele? Quantos creem nesse Deus poderoso? Diga amém. Diga aleluia. Aleluia. Ninguém vai atingir a sua alma nem seu espírito se você crer nele. Amém? Quem pode levantar as mãos onde você estiver e nessa conferência declarar: Senhor Deus, eis-me aqui, Senhor. Escuta o clamor do teu servo, da tua serva. Vem sobre nós. Tu és a nossa rocha inabalável. Nada vai me atingir, porquanto eu confio em ti, Senhor. Não mereço o teu favor, mas a tua graça alcançou meu coração. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Oh, aleluia, oh, aleluia. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco e tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou, minha rocha, meu escudo. Em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo. Não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Quantos creem no poder das mãos do Senhor? Aleluia. Você pode declarar mais uma vez: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso hoje confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou, minha rocha,
sempre eu vou crer. Tu és a rocha inabalável, tu és a rocha da minha vida, tu és, oh Deus, a minha fortaleza, a minha segurança. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos em casa podem levantar as mãos e declarar: tu és a minha segurança, tu és tudo que eu preciso. Eu frutificarei para a tua glória. Não há o que temer, não há medo. Oh, aleluia, aleluia, no amor do Senhor. Oh, não há temor. A palavra do Senhor declara: no amor de Deus, por causa do Espírito Santo que foi derramado sobre nós, não haverá medo, não haverá temor. Você crê? Levante as suas mãos e declare: eu recebo milagres, Senhor, a cura sobre as minhas emoções hoje. Declaro: não há temor, não há medo em Deus. Eu confiarei em Ti. Deus está falando com você hoje, Deus está falando com você. Há um tempo de Deus na sua vida. Recebe cura, libertação. Recebe cura e libertação, para a glória de Deus. Aleluia. Vamos frutificar em Cristo Jesus. Não há temor, não há medo. Aleluia. Amém, Senhor. Nós sabemos que Tu és a nossa rocha, nós sabemos que Tu és a nossa segurança. Tu és, Senhor Deus, o nosso porto seguro, aonde atracamos, Senhor Deus, todos meus pais, nossas âncoras no Senhor, sabendo de que nenhum mar revolto, nenhuma tempestade, nenhum vendaval pode nos abalar ou nos tirar de rota, nos tirar da posição correta que o Senhor separou para que nós estivermos. Sabemos, Senhor Deus, que se o nosso coração se apegar firmemente a Ti, então estaremos no lugar certo, na hora certa, Senhor Deus, para realizar aquilo que o Senhor espera de nós. Confiamos em Ti, meu Pai, mesmo em tempos tão difíceis, tempos tão de incertezas, nossa confiança está plenamente em Ti. Confiamos no Senhor, porque Tu és a nossa rocha segura, e vendaval nenhum pode bater a tempestade, pode bater o vento, pode vir as águas tenebrosas, mas, Senhor, se a nossa âncora estiver no Senhor, Tu serás a rocha que nos manterá firme. Confiamos em Ti para todos os dias das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Quem está de acordo com essa oração, dá um forte aplauso ao Senhor. Que Ele seja glorificado em todo tempo. Glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é digno de todo louvor e toda exaltação. Amém, amém, amém. Glória, glória, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que a presença de Deus acampe aí onde você está nessa manhã, que a visitação do Espírito Santo venha sobre você de forma sobrenatural, que toda angústia, todo medo, toda depressão, toda falta de alegria agora seja substituído por essa brisa do Espírito Santo que entra na sua casa agora, trazendo alegria, trazendo a paz que excede todo o nosso entendimento. Independente das circunstâncias, nós seremos vencedores, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, somos conquistadores para a glória de Deus, amém? Você recebe essa palavra? Glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Deus. Que o Espírito Santo te abençoe. Seja bem-vindo a mais uma manhã, na verdade nossa primeira manhã, né, de conferência aqui. Estamos juntos nessa conferência Frutificar e tem sido uma bênção. Quanto que Deus tem nos abençoado já nesses 3 dias já de conferência aqui, né? Estamos indo para o nosso 4º dia e tem sido uma bênção. Deus tem ministrado assim profundamente aos nossos corações. Muitos testemunhos, gente, muitos testemunhos sobrenaturais de tudo que Deus tem feito. E tem feito testemunhos lá em casa também. Quem sabe aí, em breve, a gente conta para vocês, poder testemunhar, porque sempre é um privilégio poder contar as boas novas e alegrias do que Deus tem feito, amém?
Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Joshua Souza, eu sou pastor aqui nessa casa, faço parte da equipe pastoral, da equipe de liderança, junto com o apóstolo Milton, nossos apóstolos Milton e Niara. Também sou pastor de jovens, junto com minha esposa Letícia aqui, do Ministério IES, e tenho esse imenso prazer de compartilhar essa palavra nessa manhã no seu coração. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia aqui comigo em Filipenses 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, ligando a sua Bíblia hoje, né? Digital, culto online, queria te convidar a colocar a mão no seu coração para que a gente pudesse orar nessa manhã de hoje. Querido Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos te engrandecer, queremos glorificar o seu nome por todos os bem-feitos que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Sabemos, Pai, que mesmo diante de circunstâncias difíceis, mesmo diante de momentos complicados e delicados, a Tua graça, Senhor Deus, vem sobre nós. E sabemos que estamos seguros hoje aqui em Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ministra o nosso coração hoje, Pai, com essa palavra que vai fluir do Senhor antes de vir de qualquer um de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 4. A Bíblia diz assim, ó: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Quem pode dizer assim comigo? Eu vou me alegrar no Senhor. Amém? Gente, a gente sabe que temos passado por momentos difíceis. Essa é uma luta que o mundo inteiro está enfrentando. Estamos passando aí por essa segunda onda, né, do coronavírus, atingindo agora o nosso Brasil, sobretudo aqui nosso estado, Salvador também, nossa cidade. Mas é um problema que o mundo inteiro tem enfrentado. E é interessante porque esse texto começa com Paulo aqui dando uma direção para a gente. Ele diz assim, ó, alegrem-se. Isso aqui na verdade é uma direção, é um mandamento que Paulo está trazendo da parte do Senhor. E ele está dizendo assim, ó, olha, a gente tem que se alegrar, independente das circunstâncias, independente dos momentos. Sabemos que todas as pessoas passam por lutas, todas as pessoas passam por dificuldades, mas Paulo, ele descobriu um segredo de que é possível ser alegre, é possível estar firme, mesmo em tempos de tamanha incerteza. E ele diz que o segredo, ele já traz nesse mandamento o segredo, ele diz assim, ó, alegrem-se sempre no Senhor. Esse é o segredo. A nossa alegria não está nas circunstâncias, a nossa alegria não está nos acontecimentos recentes, talvez nem no passado, uma história de sucesso no passado, mas um presente que parece que não tem sucesso e um futuro que parece que vai ser determinado pelo presente de hoje. Então é como se eu só me alegrasse no meu passado, ou então eu tenho um passado tão terrível, tão tenebroso, que a única coisa que eu posso esperar é se no futuro alguma coisa pode mudar. Então talvez o futuro me dê um pouco de esperança. Não, Paulo está dizendo assim, ó, o segredo de se alegrar e se manter firme é se alegrar no Senhor. Porque nós sabemos que todo ser humano passa por problemas. Algumas pessoas perderam emprego durante essa pandemia, outras estão passando por problemas dentro de sua casa, pessoas que ficaram enfermas, pessoas que perderam entes queridos, e eu me compadeço muito por essas pessoas. Tive discípulos próximos que perderam entes queridos, familiares, parentes, um tempo realmente difícil. E os problemas, eles de fato fazem parte da vida, eles são consequência, como a gente sabe, né, do pecado. Mas a vontade de Deus para a gente é de que a gente vá para essa batalha com a seguinte convicção. Que convicção é essa? Que a batalha, ela é dura para todas as pessoas, mas nós podemos ser vencedores nessa batalha. Não só isso, mas essa é a garantia que Deus nos deu do futuro. Então eu e você podemos, apesar de um momento difícil, de um passado complicado, um momento complicado para o mundo inteiro, para todas as pessoas, nós podemos ter esperança de um futuro que vai ser de vitória. Por quê? João 16:33, eu não vou abrir esse texto com você não, mas só vou citar aqui, João 16:33, Jesus, ele trouxe aquela famosa frase, ele diz assim, ó, no mundo vocês vão ter aflições, porém, tenha bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo, e essa é a nossa garantia. Se Jesus venceu, Ele vai nos dar essa vitória. Como que eu e você vencemos o mundo? Na fé em Cristo Jesus, na certeza de que Ele já venceu por nós.
E aí, Romanos 8,37, Paulo ele traz esse entendimento, e ele também diz assim em Romanos 8,37, mas em todas essas coisas, que coisas? Todas as circunstâncias difíceis, do momento complicados, ele diz assim, ó, nós seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Assim como Jesus disse, em mim vocês vão vencer o mundo. Paulo está dizendo agora, por meio daquele que nos amou, por meio do Pai, do Filho, nós venceremos todas as circunstâncias. Aí, 1 João 5,4, discípulo de Jesus agora, João, discípulo amado, em sua carta, ele diz assim, ó, a vitória que vence o mundo, sabe qual é? A nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Que fé é essa fé em Cristo Jesus? Que apesar das circunstâncias, como a gente estava orando aqui nesse instante e cantando, Ele é a nossa rocha. Pode ter vendaval, pode ter águas tenebrosas. Se a gente atracar o nosso barco, se a gente pôr a nossa âncora na rocha que é firme, e deixa eu dizer, a rocha firme é Jesus, não sou eu. Não é você, não são nossos parentes, nenhum familiar, não é o nosso trabalho. Muitas pessoas nesse momento se apegam ao trabalho e já bate aquele desespero, né? Meu Deus, será que eu vou perder meu emprego? Todo mundo perdendo emprego, começa demissão de um, demissão de outro. Aí você já começa a pensar, o próximo sou eu, o próximo sou eu. E a gente se apega firmemente a essas coisas, não que essas coisas sejam importantes, mas deixa eu te dizer, a sua provisão não vem de coisa nenhuma nesse mundo. A sua provisão vem lá de cima. Quem pode dizer glória a Deus? Então, a vida é uma batalha dura para todos? É, mas a vida também ela é vitoriosa para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se eu e você estamos em Cristo Jesus hoje, quero te dizer, meu irmão, que você é um conquistador. Você é mais do que vencedor. A gente sabe que esse é um tempo difícil de Covid, segunda onda, mas eu quero te dizer que em tempos complicados, e principalmente no tempo de Covid, que é o que a gente está vivendo aqui no nosso momento, no nosso contexto atual, esses tempos difíceis são os melhores tempos para que o testemunho de Cristo seja compartilhado. Para que a gente possa renovar a nossa fé. Esse é o momento da gente colocar a nossa fé à prova e literalmente através da nossa vida sermos um testemunho vivo para outras pessoas. Para que as pessoas vejam, cara, não consigo entender, tamanha luta nessa casa, tamanha dificuldade nessa casa, mas tem uma pessoa que está firme, que não está abalada, que permanece firme numa rocha. Que rocha é essa? E elas vão descobrir através de você de que essa rocha é Jesus. E Jesus vai poder entrar na casa dessas pessoas também. Amém? O contexto, gente, explicar um pouquinho agora para vocês o contexto desse texto de Filipenses 4:4. Paulo, nesse exato momento, essa é uma das cartas conhecidas por ele ter escrito na prisão, né? E ele estava aqui justamente preso em Roma, ele estava em cativeiro domiciliar, e em cárcere, isolamento social, sozinho, sem poder se envolver com pessoas, sua vida estava em risco. Ele estava à beira de um julgamento, de ser julgado para morrer ou não, preso esperando esse julgamento, sendo perseguido. Imagina quantas pessoas talvez já tiveram feito manifestação ali na porta da casa de Paulo, questionando, dizendo, esse cara tem que morrer, esse cara prega uma coisa que é loucura para o mundo, e o evangelho de fato é loucura para o mundo. Foi um tempo muito difícil para Paulo. Mas quando você lê essa carta como um todo, e eu quero te convidar a gente ler alguns trechos da carta que ele escreve para Filipenses, para a igreja de Filipos. Por mais que Paulo escreve uma circunstância tamanha difícil, os últimos anos ali de sua vida, Paulo estava literalmente nos últimos anos de sua vida quando ele escreveu essa carta. Por mais que ele está nos momentos mais complicados da vida dele, sentindo o aroma da morte, Paulo estava sentindo, mas essa carta, se eu tivesse que dizer que essa carta tem um aroma, eu diria que o aroma dessa carta é um aroma de triunfo, um aroma que nos ensina que somos mais que vencedores por meio de Cristo. E eu queria compartilhar com você, porque parece que Paulo ele está vivendo, parece que ele não está vivendo a vida dele naquele momento, é como se Paulo estivesse vivendo uma outra dimensão, uma outra convicção. Que fé é essa? Que o cara está à beira de morte, mas ele consegue constantemente, várias vezes nessa carta ele dizendo, eu me regozijo, eu me alegro no Senhor. Essa tem que ser a atitude de vocês. Ele fala no final da carta, né, Filipenses 4:4, que você tem que se alegrar. Eu estou aqui me alegrando, mesmo nos meus momentos difíceis, eu me alegro no Senhor. Essa tem que ser a nossa atitude, se alegrar no Senhor. E como é, gente, que a gente pode, em tempos tão difíceis,
Desenvolver esse espírito conquistador, esse espírito de fé, de convicção, ao ponto da gente não se abalar. Eu não digo se abalar no sentido de, tipo assim, em algum momento não vir aquela luta, você ficar triste, chorar, não estou falando isso, mas estou falando que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como é que a gente pode desenvolver esse espírito na convicção, na fé de que a alegria vai vir pela manhã, de que no final nós seremos vencedores, de que no final tudo vai dar certo, podemos ter a esperança de uma glória futura que está para ser revelada em Cristo Jesus, mesmo quando o nosso momento atual é de tamanha dificuldade e luta. Bem, eu quero te mostrar 3 atitudes que Paulo revela durante a sua vida, que o levou a ter esse espírito conquistador. Um espírito que não se abala, um espírito que constantemente luta, um espírito que constantemente se entrega, não se entrega no sentido de derrotado, mas no sentido de dar o máximo de si ao ponto de entregar a sua própria vida, a fim de avançar no seu propósito. Primeira atitude que eu queria compartilhar com você, que Paulo teve, foi a atitude de soltar. Diga assim comigo, soltar. Nós precisamos estar dispostos a soltar os nossos direitos, o nosso plano pessoal, aquilo que para a gente às vezes faz sentido, mas que não necessariamente faz sentido para Deus. Abrir mão dos nossos planos para que os planos de Deus se concretizem. Nesse tempo de quarentena, a gente está enfrentando mais nesse fim de semana, um toque de recolher aí do fim de semana inteiro, muitas pessoas sem trabalhar, talvez planos sendo frustrados. O ano passado foi um ano muito difícil, onde a gente enfrentou tamanha incerteza. Esse ano começou com um brilho de uma luz. A vacina está chegando. Mas agora a gente está vendo como que essa vacina, o processo até ela chegar, toda a população demora um pouco. Não é fácil, imagina toda a população mundial tendo que ser vacinada para vencer essa pandemia. Leva um tempo. E durante esse tempo, as incertezas do momento, o mercado oscilando, fecha comércio, não fecha toque de recolher, não tem toque de recolher, as empresas na incertezas, o empresário fica em dúvida, eu boto dinheiro nisso para poder investir, contrato mais funcionários, mais pessoas, gero mais emprego, ou seguro a onda para poder proteger minha casa, todo mundo naquela incerteza e talvez planos sendo frustrados. A gente começou o ano nesse brilho de luz da vacina, dizendo, não, 2021 vai ser diferente, 2021 outras coisas vão acontecer. A gente começa a fazer planos, mas agora parece que os nossos planos, alguns estão sendo frustrados. E é nesse momento que a gente precisa ser aberto diante de Deus, para, se for preciso, render os nossos planos, soltar aquilo que é nosso para receber aquilo que é de Deus. Talvez Deus tenha planos diferentes para você. Talvez Deus tenha sonhos diferentes para você do que a gente tem sonhado. Eu lembro de alguns momentos na minha vida onde eu tive que literalmente abrir mão de sonhos pessoais meus. Eu lembro a crise interna que eu tive nas minhas emoções, a ponto de desenvolver até uma, não vou dizer doença mental, que aí seria uma palavra muito forte, mas eu diria assim, uma doença emocional, literalmente. Quando Deus me pediu para abrir mão do meu sonho de ser jogador de futebol. Era o sonho maior que eu tinha, eu estava caminhando nesse processo, com alguns empresários, tinha realmente algumas portas se abrindo, e no momento, eu estava passando pelo momento mais importante da minha carreira prematura, digamos assim, o início da minha carreira de futebol, onde várias portas se abriram, foi justamente quando as portas humanamente se abriram, estava tudo certo, bastava eu dizer sim, e a gente ia seguir adiante naquela caminhada. E Deus falou para mim, você não vai dizer sim, você vai dizer não. Por quê? Porque esse não é o meu sonho para você. E Deus, Ele enxerga um futuro que a gente não enxerga. A gente só consegue olhar as circunstâncias, os momentos. E é por isso que às vezes a gente se abala, mas Deus está vendo um futuro diferente do que eu e você enxerga. Deus está vendo um futuro que eu e você não conseguimos ver. Deus vê numa semente de mostarda, uma das árvores mais belas que ela pode se tornar, enquanto a gente menospreza a semente por ela ser pequena. Deixa eu te dizer, o seu momento pode ser pequeno, as suas circunstâncias podem ser pequenas, as suas circunstâncias podem ser complicadas, mas se você render os seus planos para receber os planos de Deus, eu quero te dizer que essa pequena semente se tornará a árvore mais bela que você vai ver um dia. Porque quando a gente está no centro da vontade de Deus, quando a gente se submete para poder fazer a vontade de Deus, os planos de Deus se concretizam e nós somos plenamente satisfeitos em Cristo Jesus.
Romanos 15, veja comigo esse texto, Romanos 15, 23 ao 25, quando Paulo, já que a gente está baseando em algumas atitudes de Paulo, que foi esse homem tão conquistador por evangelho, né? Vamos ver um pouquinho do que Paulo viveu, quando ele teve que soltar um de seus planos. Romanos 15, versículo 23 ao 25. A Bíblia diz assim, mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que eu precise trabalhar, e visto que há muitos anos eu desejo ver vocês, fiz planos e eu planejo fazer cada uma dessas coisas quando eu for para onde, gente? Para a Espanha. Paulo tinha um desejo de ir para a Europa, para a Espanha, pregar o evangelho e fundar uma igreja lá. Aí ele diz assim, eu espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Deixa eu te contar um pouquinho só para você entender essa história. Paulo, ele estava na sua última viagem missionária, sua terceira viagem missionária aqui. E ele tinha planos de ir para a Espanha. Nessa terceira viagem missionária, ele passou por algumas igrejas que ele já tinha fundado, foi lá reanimar a fé de alguns irmãos, e depois ele foi seguir para novos lugares. E ele desejava concluir essa viagem, até onde a gente entende, na Espanha. Só que quando Paulo estava perto de ir para o caminho da Espanha, Deus falou para ele, você não vai para a Espanha agora, você vai para Jerusalém, porque eu tenho um plano para você lá. O que Paulo teve que fazer? Paulo teve que render os seus planos para Deus, render a sua vontade de ir para a Espanha imediatamente, para poder ir para Jerusalém. Sabe por quê? Porque Jesus tinha um desejo que Paulo fosse para Jerusalém. E a história que a gente aprende é que quando Paulo foi para Jerusalém, quando ele chegou em Jerusalém, a perseguição foi tão grande dos religiosos, né, judeus, que Paulo foi preso. E foi justamente quando ele foi preso, foi julgado, passou um tempo ali sendo julgado em Jerusalém, e foi enviado até Roma, para ser julgado em Roma, já que ele tinha cidadania romana também. E o Império Romano é um império que dominava toda aquela região, inclusive Jerusalém na época. Então, a partir do momento que Paulo foi preso, ele ficou preso ali em cativeiro em sua casa, em Roma, e a partir dali, gente, o ministério de Paulo foi, entre aspas, né, diretamente, vou dizer assim, não indiretamente, porque a gente sabe que tudo que Paulo fez não morreu, inclusive até hoje a gente vive os frutos disso, mas diretamente, como se o ministério de Paulo foi declinando, diminuindo um pouco, porque ele foi preso, ele não podia mais atuar presencialmente 100%, foi declinando um pouco, até que chegou o momento em que ele morreu, ele foi condenado à morte. Mas perceba que Paulo, ele tinha esses planos. E quando Deus muda os planos de Paulo, Paulo podia ter se angustiado. Paulo podia ter ficado revoltado. Deus, não, tudo bem, você quer que eu vá em Jerusalém antes? Eu até vou, mas de lá depois eu vou para a Espanha. Só que imagina quando Paulo vê que a perseguição ficou tão grande, e ele foi preso, passou ali não sei quantos anos em sua casa, preso em Roma, aquele desejo de ir para a Espanha, mas Paulo, o que Paulo fez? Ele ficou angustiado? Ele brigou com Deus? Ele reclamou com Deus porque os planos dele não estavam seguindo? Não, o que Paulo fez? Paulo chegou e disse assim, olha meu irmão, vou te dizer uma coisa, eu me alegro no Senhor, porque eu sei que eu estou no centro da vontade dEle, porque eu sei que se eu estivesse na Espanha, em outras palavras, né? Se eu estivesse na Espanha, talvez eu estaria fazendo a minha vontade e tudo daria errado lá. Qual é a garantia de que uma igreja seria fundada? Qual é a garantia de que o ministério novo ia começar lá, se tudo depende do Espírito Santo? E se o Espírito Santo não ia comigo, se o Espírito Santo não ia ser o fundamento para que eu pudesse realizar a obra, o que adianta ir sozinho? Mais vale estar no centro da vontade de Deus do que estar no centro da minha vontade própria. Porque o Espírito Santo é a nossa fonte de vida. Gente, se nós vamos construir algo nessa terra, tudo que a gente constrói não tem como a gente dar daquilo que a gente não tem. O Espírito Santo é a nossa fonte. E para eu poder construir algo, eu tenho que estar conectado na fonte. E estar no lugar errado, na hora errada, é estar fora da presença do Espírito Santo. E por isso, fora da presença do Espírito Santo, nós não conseguimos ter o recurso do Espírito Santo para poder construir. Então Paulo entendia, melhor eu estar aqui, mesmo que em uma prisão eu glorifico a Deus, porque a obra está sendo feita. E olha o que ele diz em Filipenses, vamos voltar para a carta de Filipenses, alguns capítulos antes. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 12 ao 14, olha o que Paulo diz. Versículo 12 ao 14, ele diz assim, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, o quê? Eu estar preso, não ter ido para a Espanha, os planos terem mudado, antes isso serviu para o progresso do Evangelho,
Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão de Cristo. Agora, o principal, ele estava dizendo assim, ó, gente, o principal governador dessa terra, humanamente falando, César, todos da guarda do palácio sabem de um Cristo que morreu e ressuscitou e que eu estou sendo preso porque estou propagando o nome dele. Você quer saber de maior glória disso? Talvez se eu tivesse ido para a Espanha isso jamais teria acontecido. Eu me alegro em ser preso, eu me alegro em ser paralisado, mas em saber que o nome de Cristo está sendo pregado e o reino de Deus está avançando. Glória a Deus, quem pode dar um forte aplauso ao Senhor por isso? Gente, tamanha fé de Paulo para chegar a esse entendimento. E aí ele finaliza assim, ó, no último versículo, dizendo: e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha isso, porque Paulo foi preso, agora os irmãos receberam mais fé, e é como se, Paulo foi preso, então nós vamos dar o troco aqui, começar a pregar com intrepidez, com força. Deixa eu dizer, são nos tempos de crise, são nos tempos de luta, que a gente tem que se entregar ainda mais para Deus, para poder fazer a obra dele. São nesses tempos de luta, em certeza, que as pessoas estão abertas para receber a palavra de Cristo. Então, ainda que se eu particularmente tiver que perder um pouco para que o nome de Cristo cresça, para que o reino de Deus avança, eu estou feliz, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Veja comigo o versículo 18 agora. Olha o que Paulo fala aqui tremendo, versículo 18. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. Isso é o mais importante. Não importa se é por motivos ruins, se é por motivos bons, não importa se eu fui preso, se eu estou livre, não importa o que seja, não importa se pessoas estão querendo glorificar o seu próprio nome ao pregar, se elas estão fazendo isso, buscando uma certa fama, não importa. O que importa é que o nome de Cristo está sendo pregado, e se o nome de Cristo está sendo pregado, eu posso estar preso, eu posso estar na pior situação de todas, mas eu creio que eu estou no centro da vontade de Deus, e que no final das contas, nós vamos sair vitoriosos, porque essa é a promessa de Deus para nós. Paulo deixou a sua preocupação em sua reputação. Imagina a reputação de Paulo caindo. Cadê o homem de fé agora? Cadê o homem que bateu o terremoto para tirar ele de prisão? Que o anjo apareceu para livrar ele? Cadê o homem que nunca morre, agora preso? Imagina como o povo falar, é um impostor mesmo. Esse cara é um impostor. Quanta gente levantou para poder falar isso dele? Serve a um Deus que é falso. Mas Paulo não se importou com sua reputação, porque o desejo dele de ser reconhecido não se comparava a nada com o desejo dele de ver Cristo sendo propagado. Isso é morrer para si mesmo. Isso é você não ser dono da sua própria vida. E ver, e desejar ver que a vontade de Deus se cumpra. Principalmente nos tempos de incerteza e de dificuldade. Eu lembro um dia que eu conversei com um discípulo. E um discípulo veio conversar comigo, ele falou assim, olha, Joshua, eu estou em crise. Ele falava assim comigo, Joshua, eu estou em crise. Eu não sei mais o que fazer, eu montei planos para a minha vida, fui morar em Feira de Santana, montei planos para a minha vida, estava planejando já casar, estava aí no relacionamento, quase noivo, tudo pronto para casar, surgiu as portas de um emprego para mim, a minha noiva, tudo pronto, de repente a minha noiva me largou, cara. Eu não sei, eu sempre sonhei, ele contando os planos que ele fez na vida dele. Eu sempre sonhei namorar com uma só mulher, casar com essa mulher, ter um emprego. E agora as portas se abriram para a gente fazer esse trabalho junto e ela largou de mão de tudo. Não somos mais sócios, não estamos mais namorando, somos mais noivos, não vamos casar. Ele entrou em crise porque os planos que ele tinha feito entrou por água abaixo. Eu comecei a ministrar o coração dele, dizer, cara, você é uma pessoa incrível, você tem, isso é uma qualidade, você tem um desejo de ir para frente, de conquistar, ser um conquistador, de avançar, mas eu quero te dizer uma coisa, que o segredo para você conquistar não é fazer as coisas na força do seu próprio braço. O segredo para você conquistar não é fazer as coisas conforme você planejou, mas é se render, é soltar o seu plano para receber o plano de Deus. E quando você receber o plano de Deus e executar o plano que é de Deus, mas não o seu, eu quero te dizer que você vai ser um dos maiores conquistadores dessa terra.
Ele começou a meditar nisso. E ontem ele me mandou uma mensagem assim: Joshua, eu quero glorificar o nome do Senhor pela sua vida, porque eu estou vendo frutos abundantes nesse novo trabalho que eu comecei. Mesmo perdendo a minha sócia, mesmo perdendo a minha noiva, eu quero dizer que hoje eu entendo que eu estou no centro da vontade de Deus. E não importa o futuro, não importa se um dia ele vai voltar com essa moça e vai casar, não importa. O que importa é que no presente e atual momento, mesmo diante das circunstâncias difíceis, e na verdade ele já está até colhendo frutos bons, ele sabe que ele está no centro da vontade de Deus. E no final, todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Quem pode dar mais um forte aplauso ao Senhor por isso? Gente, talvez você tinha grandes planos nessa pandemia, talvez você tinha grandes vontades, mas eu quero te dizer, solte aquilo que é seu para poder fluir naquilo que é de Deus. E você vai ver a bênção do Senhor. Segunda característica de Paulo, essa aqui é basicamente uma continuação do entendimento de soltar. Quando eu solto, não é só abrir mão para não fazer nada, é abrir mão para entregar o controle a Deus. Então, a segunda característica de Paulo é que ele deu o controle de sua vida a Deus. Diga assim comigo: eu preciso dar o controle da minha vida a Deus. Amém? Filipenses 1, 18 ao 21, né? Vamos ler o versículo 18 agora de novo, que a gente leu. Mas vamos ler agora até o 21. Ele diz assim: mas o que importa? O que importa eu estar preso? O que importa tudo isso ter acontecido? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso eu me alegro, sim, eu me alegro. De fato eu continuarei a me alegrar, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em minha vida, em meu corpo, na minha prisão, seja se for até na minha morte. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu for para morrer, para que o nome de Cristo cresça, se eu for para entrar talvez no momento mais complicado da vida, até enfrentar a própria morte, que assim seja. Se eu estiver no centro da vontade de Deus, eu topo qualquer coisa. Uau, que fé é essa? Eu topo qualquer coisa se eu estiver no centro da vontade de Deus. Porque Paulo entendeu que uma vez que ele entregou a vida dele a Cristo, ele literalmente fez isso. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida não me pertence. Então por que eu vou opinar se eu estou no caminho certo ou errado? Deus é quem dirige os meus passos. Eu posso até fazer planos. O grande sábio Salomão já dizia em Provérbios: o homem faz os seus planos, mas é Deus quem determina os seus passos. A gente faz planos, sim, a gente tem que planejar, mas o passo final do planejamento é colocar o planejamento na mão de Deus, deixar que Ele conduza, independentemente se for igual ou diferente ao que você planejou. Deus conduz os passos dos homens. Quando eu dou o controle a Deus, eu vivo a paz que excede todo o entendimento. As circunstâncias podem estar difíceis, podem estar complicadas, mas a paz toma conta do meu coração. Você lembra a história de José, meu irmão? José foi vendido pelos seus irmãos, se tornou escravo, foi para o Egito, foi impedido de viver com seus pais. O filho que mais mimado por toda a família, pelo pai e pela mãe, agora tendo que viver como escravo, sendo dado como morto, vendido e traído por sua própria família. Mas ele soltou todos os seus planos, todos os seus sonhos. Ele tinha sonhos, ele sonhava com posições de honra sobre a vida dele, mas ele deixou Deus conduzir. Por mais que parecia que o caminho era tenebroso, o caminho estava lá embaixo, parecia que não tinha saída. De repente, quando você está no centro da vontade de Deus, as coisas guinam e mudam de rumo, quando Deus bem desejar. E isso vai acontecer na sua vida, porque no final, José se tornou um homem, dos homens mais poderosos do Egito, governador do Egito, braço direito do faraó, e foi usado para salvar toda aquela região de uma fome miserável que aconteceu naquela época. Inclusive salvou a sua família. E depois, você conhece a história, ele trouxe sua família para morar com você, perdoou seus irmãos, e foi uma história linda. Mas por quê? Porque mesmo num momento difícil, ele se rendeu à vontade de Deus. Você lembra a história de João Batista? João Batista largou o seu direito de viver quando ele disse: importa que ele cresça e eu desapareça. E ainda que João Batista foi decapitado, meu irmão, ainda que a vida dele foi entregue para a morte, ele foi aquele que preparou o caminho para Cristo. Você lembra a história de Jesus?
No momento mais complicado da vida de Jesus, no Getsemane, no jardim ali, pronto para enfrentar a morte. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. No entanto, seja feita a sua vontade. Essa é a nossa oração. Pai, o controle está na sua mão. Seja feita a sua vontade. E Jesus foi usado para redimir toda a humanidade, incluindo eu e você. E hoje nós somos irmãos em Cristo Jesus. E é por isso que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nesse mundo vamos ter aflição, sim, a luta é para todos. Mas no final, tenha bom ânimo, porque Cristo já venceu. E a vitória de Cristo é a minha vitória e a sua vitória. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Gente, sabe qual é a fórmula para alcançar a vitória? Vou te dizer uma fórmula aqui. Se você quer ser um angustiado da vida, olhe para dentro de si. Olhe para os seus feitos. Olhe para você mesmo. Para a sua humanidade. Olhe para você, olhe para dentro de você. E você será um eterno angustiado. Você quer ser um derrotado? Seja aquele que olha para trás. Sempre buscando o passado. Se prendendo no passado e nunca podendo viver o futuro. Você quer ser um eterno distraído? Olhe ao seu redor. Se perca nas circunstâncias. E você será um eterno distraído. Você quer ser um indignado, um revoltado da vida? Olhe sempre para o futuro. Mas como alguém que está preso aqui, dizendo assim, esse futuro eu nunca vou conquistar. Que raiva daqueles que conquistam. Ciúmes e revolta daqueles que invejam daqueles que conquistam. Mas eu não consigo chegar lá. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que se você quiser ser uma alma livre, se você quiser ser um espírito livre, liberto pelo Espírito do Senhor, você não vai olhar nem para trás, nem para dentro de si, nem ao seu redor, nem adiante. A sua mirada vai estar no alto. Eu coloco os meus olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. E o apóstolo João disse, a vitória que vence o mundo é a nossa fé naquele que venceu, Cristo Jesus. Hoje a minha fé está em Cristo, o meu controle, o controle da minha vida está em Cristo, porque eu solto todos os meus planos para render a Cristo. E por fim, terceira característica de Paulo para ser um vencedor, para a gente finalizar aqui, a gente já vai orar. No final, depois que você soltou os seus planos, rendeu a Deus, entregou o controle a Deus, só te resta uma coisa, meu irmão: ser um conquistador. Conquiste, agora chegou a hora de conquistar. Diga assim comigo: eu sou um conquistador. Filipenses 1, 27 ao 30. E a gente vai orar. Filipenses 1, 27 ao 30 diz assim: não importa o que aconteça, diga assim comigo, não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Que cidadania é essa? Eu não sou desse presente tempo, eu sou o Espírito, literalmente o Espírito de Deus habita em mim, eu não sou dessa terra, eu sou filho de Deus, essa é a minha identidade. Para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas vocês ouçam a respeito de mim. Paulo estava dizendo, eu quero estar com vocês, mas só Deus sabe, minha vida está na mão de Deus, eu não tenho controle sobre a minha vida. Fique sabendo que vocês permanecem livres num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma se deixar intimidar por aqueles que se opõem a vocês, pela perseguição, pela luta, pela dificuldade. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Passar por sofrimentos em nome de Cristo também é um privilégio. Por quê? Porque quando eu me diminuo, Deus cresce. E quando Deus cresce, nós somos libertos. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem o que eu ainda enfrento. É como se Paulo estivesse dizendo, irmão, já não cabe a nós, como filhos de Deus, ficar se preocupando com as perseguições desse mundo, com um mundo que é passageiro. A gente não lembra da glória de Cristo que ia ser revelada e Ele vai governar nessa terra, e eu e você governaremos junto com eles. O que eu vou ficar me apegando ao que governador diz, ao que homens dizem? A minha mirada não está em homem nenhum, o meu olhar está em Cristo Jesus, é nele que eu ponho a minha âncora, é nele que eu me firmo.
A chave é perseverar na guerra espiritual, soltando todos os nossos medos e nos movendo para a conquista. A mentalidade do vencedor é: nunca se dê por vencido. Esteja sempre perseguindo o seu alvo até alcançar, mas não o alvo pessoal, o alvo que Cristo nos deu. Se mantenha firme, porque você é vitorioso em Cristo Jesus. Só um testemunho aqui rápido. Não sei se você lembra da história de Thomas Edison, o inventor da lâmpada, a luz elétrica. Ele fracassou mais de 10.000 vezes tentando conseguir acender uma lâmpada só. Uma lâmpada que eu e você hoje, por causa da vida dele, no interruptor a gente toca lá, e acende. Mas ele tentando acender essa luz pela primeira vez, ele fracassou mais de 10.000 vezes. Ele acreditava que se a energia fosse conduzida através de cabos, poderia trazer a luz. Só que ele tinha um professor que vivia dizendo para ele: Thomas, você é louco. A luz, a energia sendo guiada por cabos não produz luz, porque luz só é produzida pelo fogo. Esse era o conhecimento da época. Você quer ter luz? Tem que acender um candelabro, é fogo, meu filho. Não tem como pela energia elétrica. Mas ele não desistiu. E um dia perguntaram para ele, falaram assim: Thomas, como você se sente pelo fato de você ter fracassado mais de 10.000 vezes? Ele virou para esse cara e falou assim: eu fracassei? Você tem certeza que eu fracassei? Porque eu não tomo isso como um fracasso. Na verdade, eu só descobri de forma exitosa 10.000 formas que não se deve ser feito para acender uma luz. E no final da conta, essas 10.000 formas me levaram à única forma de acender a luz. Uau! E por isso a gente tem energia elétrica hoje. Quero te dizer, meu irmão, a gente pode fracassar nessa vida. Temos momentos onde a gente se sente derrotado, momentos onde a gente se sente sem força, mas eu quero te dizer que a força do Senhor vem sobre você. Porque é quando eu e você que estamos fracos, quando eu e você somos fracos, quando eu e você estamos em fraqueza, é que a força de Deus se opera como poder através de nós. Se mantenha firme, se mantenha forte, e Deus te dará vitória nesse mundo, porque existe uma glória nos esperando, e essa glória há de ser revelada em Cristo Jesus. Nesse mundo vamos ter aflição, mas tenha ânimo, porque Cristo venceu, e a vitória de Cristo é a minha vitória e a sua vitória. Amém? Quem aqui crê na fé em Cristo Jesus, de que você é um mais que vencedor? Queria te convidar a ficar de pé onde você está na sua casa, para a gente poder orar. Fazer uma breve oração. Eu não quero me estender muito nessa oração aqui hoje não, mas eu quero apenas juntar força com você agora onde você está. Que juntos a gente fizesse uma oração, primeiro soltando e rendendo as nossas vidas a Deus. E ao fazer isso, a gente vai dizer para Ele que a gente está entregando o controle da nossa vida a Ele. E porque a gente entrega o nosso controle da vida a Ele, a gente se coloca nessa posição de estar no centro da vontade de Deus. Então a gente se torna um conquistador para a glória de Deus. Deus vai te usar. Quando a gente se coloca no centro da vontade dEle, Deus nos usa, mesmo nas circunstâncias adversas, para sermos um farol e uma luz para esse mundo. Você sabia, gente? Só tem como a luz ser vista de uma única forma: se houver trevas, se houver escuridão. Porque em meio à luz, a luz não se destaca, mas em meio às trevas, a luz brilha. O tempo pode ser de trevas, o tempo pode ser difícil, mas eu quero te dizer que a luz de Cristo vai brilhar na sua vida hoje, e você vai ser usado para ser luz nessa terra, amém? Levante suas mãos para o alto onde você está, estenda suas mãos, se coloque de joelho onde você estiver, mas faça essa oração comigo hoje. Diga assim: querido Espírito Santo, obrigado, porque hoje sabemos que o Senhor habita em nós, e Tu és a nossa paz, a paz que excede todo o entendimento. Nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor, a fim, meu Pai, de render as nossas vidas a Ti. Diga assim comigo, repita essas palavras comigo hoje, mas do fundo do seu coração diga assim: Cristo Jesus, hoje eu rendo toda a minha vida a Ti. Eu coloco diante do Senhor todos os meus planos. Eu abro mão de tudo aquilo que vem do meu próprio ser, para receber aquilo que vem do Senhor. Glorificado seja o Teu nome.
que a sua glória seja vista em mim, independente do tempo e independente do que acontecer. Diga: Pai, não vou ser um murmurador, porque hoje eu pego o controle da minha vida e entrego ao Senhor. Faça essa atitude como se você estivesse entregando o controle a Deus. Diga assim: eu entrego o controle da minha vida a Ti. Diga mais uma vez: Pai, eu entrego o controle da minha vida a Ti. Está em Suas mãos. Me conduza a fim de que o Seu nome seja glorificado. Poda em mim aquilo que precisa ser podado. Tira de mim aquilo que precisa ser arrancado, a fim de que eu venha dar muito fruto e o Seu nome seja glorificado nessa terra. Mesmo que doa em mim, mesmo que talvez esse presente momento seja doente, seja difícil, mesmo que a poda não seja algo fácil de experimentar, mas eu aceito isso hoje, a fim de que o Seu nome seja glorificado e de que eu esteja no centro da Sua vontade. E eu me rendo a Ti, me coloco no centro da Sua vontade, para que eu me torne um conquistador no Seu reino. Diga: Senhor, eu não vou me acomodar, eu vou avançar, eu vou me entregar ao máximo, não aquilo que é o meu plano, não aquilo que vem de mim, não aquilo que eu penso, não aquilo que eu quero, mas aquilo que vem do Senhor. Eu me entrego completamente a Ti, Pai, para realizar a Tua obra, para realizar a Tua missão, para realizar aquilo que o Senhor espera de nós. E eu serei um conquistador, porque eu tenho alguém que vai à minha frente e já venceu por mim, e eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Se você está comigo nessa, dá um forte brado de vitória aí onde você está, porque você é um vitorioso. Dá um forte aplauso a Jesus. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E se eu passar pelo fogo, não temerei a Tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Amém, amém, glória a Deus. Que manhã maravilhosa. O Senhor está falando conosco e vai continuar nessa manhã. E que nessa conferência de frutificar, você seja grandemente abençoado. Eu sei que você já está sendo, desde quinta-feira que nós estamos aqui nessa conferência, e Deus tem feito grandes coisas, vai continuar a fazer ainda nessa manhã e também hoje à tarde ainda. Amém? Meu nome é Hamilton Andrade, eu faço parte da equipe pastoral dos nossos apóstolos Milton e Niara. E o maior privilégio também é que a minha família foi enviada para Lauro de Freitas, e ali estamos na primeira igreja satélite daqui da PIB do Brasil, a igreja filha, a Contorte Vilas. Por isso eu quero mandar um grande beijo para
todos nós, os discípulos e as ovelhas de Lauro de Freitas, da Conchorte, um grande beijo, um grande abraço. E aqui estamos juntos para nós, mais uma vez, adorarmos ao Senhor. O tema dessa mensagem de hoje, dessa manhã, é: não retires teu espírito de mim. E nós vamos hoje começar baseando na história de Sansão, no livro de Juízes 16, de 16 a 22, que diz assim: e ela, a Dalila, né? Continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela, que já não aguentava mais. E acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força. Ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. E ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram seus olhos. Então levaram para Gaza e prenderam com correntes de bronze. E o puseram para trabalhar na prisão, virando moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Não retires teu espírito de mim. Nós precisamos honrar a unção que o Senhor nos deu. Porque entenda que nós precisamos do Espírito Santo para tudo nessa vida. Sabemos que Jesus e seus discípulos, eles precisaram do Espírito Santo. Ou então, se eles precisaram do Espírito Santo, quanto mais nós, quanto mais eu e você. Porque o mundo, diz a palavra, o mundo não entende, não compreende, não recebe, porque não necessita. Mas uma vez que nós temos a presença de Deus, uma vez que temos Cristo no nosso coração, nós precisamos da permanência do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é indispensável na nossa vida. E nesse tempo de frutificação, sem ele nós não podemos fazer nada. Nos anos 50, um missionário escocês por nome Duncan Campbell, ele fez parte do avivamento das Ilhas Hébridas. É um arquipélago na costa oeste da Escócia. Agora, como veio a unção na vida desse homem de Deus? Em um dos seus livros ele escreve de que ele estava no seu escritório e ali ele estava pedindo a Deus, ele estava orando por um avivamento, de fato ali na Inglaterra também, orando a Deus, pedindo a Deus um avivamento. Ele disse: Senhor, usa a minha vida, meu Deus, eu tenho dedicado pouco ao Senhor, mas eu preciso do Senhor para que haja um avivamento nessa terra, nessa nação. E ele ajoelhou e disse: Senhor, sabe, com um quebrantamento muito grande, disse: Senhor, eu faço tudo o que o Senhor quiser, para que de fato o Senhor possa realizar esse avivamento. E semana depois ele tinha 2 conferências, ele fez uma, mas antes de chegar a segunda, ele recebeu um convite de um reverendo de lá dessas ilhas, que o convidou para ele pregar. E ele disse que, a princípio, ele até rejeitou. Disse: olha, no momento eu não posso, porque eu tenho um compromisso, eu tenho uma conferência para fazer, então no momento eu não posso. Mas ele disse que imediatamente o Espírito Santo falou com ele e disse: você vai sim para essa ilha. Você não pediu, você não disse que tudo que você pedisse, que você ia abrir mão de qualquer coisa, para poder realmente fazer com que eu possa usar a sua vida e trazer algo novo nessa nação. Eu sei que depois de 3 dias, o Duncan Campbell,
ele chegava nessas ilhas, as Ilhas Hébridas. São pequenas ilhas que ficam ao oeste da Escócia, mas a maior delas chamava Lewis. E chegando lá, ele conheceu duas irmãs, já idosas, que aí estavam já orando já naquele lugar por avivamento. Também tinham alguns jovens também que estavam também orando por avivamento. E ali, no primeiro dia, ele ministrou naquela igreja, e ele chega nessa ilha e pergunta, quantas igrejas tem essa ilha? Disseram para ele, só tem 3 igrejas. 2 estão fechadas, e só tem uma. Conosco estamos ali orando todos os dias. E ele pregou na primeira noite, na segunda noite também ele ministrou, e houve algo assim, um silêncio tão grande naquele momento, mas o pastor, o missionário Campbell, despediu a multidão e o prédio ficou vazio. Mas de repente alguém entra ali na igreja e fala, missionário, algo está acontecendo lá fora, venha ver. E quando ele chega lá fora, ele encontra as pessoas que saíram da igreja, realmente não foram para casa, porque sentiu a presença do Espírito Santo. Não só ele, mas outras pessoas que nem estiveram no culto, também foram atraídas até a igreja, por causa da presença do Espírito Santo. E ali houve um grande avivamento naquela ilha, onde o poder de Deus e muitas pessoas realmente tiveram a presença do Senhor. Muitos foram convertidos por causa da oração de um homem, pedindo, através do Espírito Santo, que chegasse o avivamento naquele lugar. E ali, aquela ilha, começou o avivamento. E onde tudo começou na casa desse missionário, Duncan Campbell, com um quebrantamento, com um desejo, pedindo, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, renova essa unção na minha vida. Eu preciso ser usado por Ti, para que a obra do Senhor possa ser completa. No tema de hoje, encontramos que a unção já não havia mais em Sansão, quando ele precisou. No momento que ele mais precisou, a unção não estava mais sobre ele. Sabe por quê? Porque ninguém sabe o que tem até quando o perde. Ninguém sabe o que tem até quando o perde. Você já sentiu ou ainda sente falta de alguém ou de alguma coisa que antes talvez você não dava tanta importância e agora que você perdeu, você sente tanta falta? Agora você imagina perder a unção do Espírito Santo. Que falta fará a cada um de nós? Conta a história de que uma família, onde um casal e mais 4 filhos, e um dia esse homem, esse esposo, esse pai chegou em casa, bêbado, embriagado, ele bateu na sua esposa, espancou a sua esposa, de tal forma que ele não sabia que ela estava grávida de novo. Mas essa mulher ficou tão assim, revoltada com esse homem, com esse marido, que no dia seguinte ela foi fazer um aborto. Ela foi realmente tirar esse filho. Mas nesse processo de abortar esse filho, ela veio a falecer. E depois disseram para o marido de que ela estava grávida. E com isso, realmente, ele ficou muito triste. E a situação pior foi que, enquanto estava ali velando, de madrugada, ele chegou ali perto da mulher, da esposa, ali já num caixão. Dizem que ele realmente tirou a mulher do caixão. A mulher já estava morta. E ele realmente colocou nos braços e começou a chorar, pedir perdão. Mas o filho mais velho disse, acordou, viu o barulho, desceu e disse, pai, não adianta mais nada. Ela não está mais te ouvindo. Você perdeu a coisa mais preciosa que o senhor tinha. Por isso não tem mais como retornar isso. Então hoje eu vou falar aqui de 3 homens na Bíblia que tiveram a unção, mas que aconteceram algo em suas vidas e por isso a perderam. A primeira pessoa que eu quero falar aqui é sobre Saul. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 11, de 5 ou 6, diz assim, naquela hora,
Saul vinha chegando do campo com gado e perguntou: o que foi que houve? Porque todos estão chorando. E eles lhe contaram o que os mensageiros de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus o dominou e ele ficou furioso. O que aconteceu aqui nessa situação de Saul? Os amonitas vieram para poder destruir Israel e eles estavam vencendo, que chegou o ponto que as pessoas disseram: olha, por favor, vamos fazer uma aliança. O povo de Israel, vamos fazer aqui uma aliança para que possamos estar em paz com vocês. Aí os amonitas disse assim: eu só aceito essa aliança com a única condição de arrancar o olho direito dos líderes. Aquilo gerou um pavor naquela comunidade, as pessoas ficaram agitadas e começaram a chorar. E Saul, ao saber disso, ele foi tomado pelo Espírito Santo, foi tomado pelo poder de Deus, como diz a palavra, e veio sobre ele uma unção, e ele venceu o exército inimigo. Ao ponto que logo depois ele se tornou rei de Israel. Então a gente vê que quanto realmente Saul realmente recebeu essa unção diante do Senhor. Também Sansão, que nós já lemos, diz aqui em Juízes 13, de 24 a 25, diz assim que a mulher de Manoa deu à luz um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Estaol, quando começou a sentir o Espírito Santo. O Espírito Santo o dirigia. Uma força sobrenatural aqui veio sobre Sansão. A Bíblia diz que quando, num certo momento, ele estava no caminho e apareceu um leão para poder atacar ele. Diz que ele pegou esse leão, o Espírito do Senhor apossou dele, e ele pegou esse leão, ele destroçou como se fosse um cabrito com facilidade. Mas adiante, a palavra de Deus diz que ele enfrentou 1000 homens, matando-os com uma queixada de jumento. Então vemos aqui que a unção estava sobre Saul. A unção estava sobre Sansão. Assim também como lá em Samuel 16, a unção também veio sobre Davi. Conta a história de que Deus realmente, a Bíblia fala de que quando Samuel foi ungir o próximo rei de Israel, ele foi até na casa de Jessé. Chegando lá, ele mandou que chamasse todos os filhos, e vinha cada um, e Samuel achava que era aquele. Deus disse: não, não é esse, porque Deus disse: Samuel, você está olhando a aparência, mas eu estou olhando o coração. E chamou, os 7 filhos vieram diante de Samuel, e Samuel perguntou para Jessé: são estes todos os seus filhos? Não tem mais nenhum? Aí Jessé disse: não, tem um caçula, que está cuidando das ovelhas. E aí Samuel disse: trago aqui, nós não vamos sentar na mesa para comer enquanto não trouxer. E assim a Bíblia diz que quando Davi chegou, Deus disse: é esse, levanta e unjam. Lá em 1 Samuel 16, 13, diz que Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. Nota que esses homens ungidos por Deus fizeram coisas extraordinárias. Homens, líderes, que o Senhor realmente usou, que o Senhor abençoou, que o Senhor realmente fez estar sobre eles. O que diz que o Espírito do Senhor veio sobre Saul, veio sobre Sansão e veio sobre Davi. Agora, o que é o mais triste é que a palavra de Deus também nos diz que o Espírito de Deus havia apartado de cada um deles. Meu Deus! Que isso nunca aconteça conosco. Precisamos honrar a unção que o Senhor nos deu. Você que está aí na sua casa, diga comigo: eu preciso honrar a unção que Deus me deu. Que isso nunca aconteça na minha vida. O que aconteceu? Por que esses homens perderam essa unção?
Em Juízes 16, 20, já no final do versículo diz assim: Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Ele não sabia. E eu pergunto para você que está em casa, por que o Espírito Santo se apartou de Sansão? Porque ele perdeu a sua consagração. Ele nasceu já por Deus, ele já nasceu com um propósito, ele já tinha uma missão diante do Senhor. Ele foi consagrado para isso. Houve o voto de Nazireu na vida de Sansão. Mas o que aconteceu? Ele se contaminou-se, unindo-se ao jugo desigual. Por isso perdeu a unção e o Espírito Santo se afastou dele. Se você vê nesse capítulo, só tem uma única vez que Sansão vai orar ao Senhor. Uma única vez, justamente quando ele estava perdendo a batalha. Ele foi derrotado por causa da sua impureza. Se achava o tal, que tinha força, era uma força sobrenatural. E como líder, ele realmente ficou vaidoso, começou a usar aquilo que Deus deu para outros fins. E assim nós também não podemos. Aquilo que o Senhor já nos deu, temos que usar dentro do propósito que Ele quer fazer em cada um de nós. Não podemos negligenciar aquilo que Deus já entregou para nós. Sansão tinha tudo, foi usado por Deus para poder realmente, para cumprir um propósito, destruir o inimigo. Mas por causa realmente de um pecado, por causa de um jugo desigual, por causa realmente de uma impureza, de abusar daquilo que Deus tinha dado para ele, ele perdeu a batalha, perdeu a unção. Por isso, ouça bem isso, um líder sem o Espírito Santo é um problema, porque ele fica vulnerável ao seu próprio pecado. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão era um homem poderoso por Deus, mas qual foi o fim dele? Acabou preso, acorrentado, escravo e sem visão, que arrancaram os seus olhos. Assim é uma liderança sem um Espírito Santo. Por isso que nós não podemos caminhar sem a presença do Senhor. Nós precisamos dEle. Todo dia, todo momento, todo instante. Para que o inimigo não venha usar das suas faces, das suas artimanhas, para nos tirar do propósito diante do Senhor. O mesmo estava acontecendo com Saul. Lá em 1 Samuel 16, 14... diz assim que o Espírito do Senhor saiu de Saul. E um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Por que também? Por que o Espírito Santo se apartou de Saul? Porque ele foi um homem desobediente. Começou bem, dependendo de Deus, dependendo do Espírito Santo, mas na sua caminhada ele foi desobediente. Ele foi rebelde contra a palavra de Deus, não obedecia mais à palavra do Senhor e havia abusado da sua autoridade. Qual foi o pecado de Saul? Inveja, ciúme, ira, ressentimento. Várias vezes ele tentou matar Davi por causa do ciúme. Quando aquelas mulheres cantavam e diziam: olha, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aquilo gerava na vida de Saul algo que, essa inveja, essa insegurança dele, ele perdeu tudo, porque realmente desobedeceu a Deus. E ele fez coisas terríveis. Cometeu sacrilégio quando assassinou 85 sacerdotes. Com isso, Deus cortou toda a comunicação que tinha com ele. Saul não conseguia mais ouvir Deus, ao ponto que ele voltou para o ocultismo. Ele foi derrotado na batalha e praticamente se suicidou, porque ele pediu que matasse ele. Já estava fora de controle, fora do domínio, por causa de uma desobediência. Triste a história, né? De um líder sem o Espírito Santo, que perdeu tudo. Esses homens não só perderam o Espírito Santo, mas a morte desses homens foram trágicas. Mas por que a unção não foi tirada de Davi? Porque Davi teve
fruto de um verdadeiro arrependimento. Ele valorizou o que tinha. Errou no que ele fez. Quando o profeta Natan chega para dizer, olha, está acontecendo isso, você está tentando esconder, mas isso. Mas quando ele ouviu isso do profeta, ele realmente não deixou de lado essa unção. Ele conservou a sua vida, conservou o seu chamado. E no Salmo 51, versículo 11, ele faz uma oração, sabe, de lá de dentro da alma. Ele diz, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Diferente, né, de Saul, diferente de Sansão. Sabe, ele reconheceu de fato que estava errado, que estava perdendo a presença, que estava perdendo a unção. Ou então ele estava ali agonizando, não porque poderia perder um cargo, não é porque ele ia perder o reinado, não é porque ele ia perder, não, sabe, porque ele não poderia perder a unção. Então ele valorizou isso que tinha. Deus estava clamando, Senhor, eu sei, eu errei, eu fiz tantas coisas erradas, mas por favor, não tire de mim o teu Espírito Santo, porque eu preciso dele. Sem ele eu não sou nada, não posso fazer nada. Assim também somos nós. Esse é o ano da glória de Deus, e diante de tantas bênçãos e desafios, nós estamos enfrentando esses desafios das nossas vidas aí, através dessa pandemia. Mas entenda de que nós precisamos do Espírito Santo para continuar, não podemos recuar, não podemos achar que nós não podemos, mas temos agora que depender do Espírito Santo, dizer, Senhor, continue, Senhor, eu preciso dessa unção, porque para frutificar e para multiplicar, para alcançar essas metas, nós não podemos caminhar sozinhos, não podemos. Sansão tentou caminhar sozinho, perdeu. Saul tentou caminhar sozinho, perdeu. Davi também começou, mas quando ele vê que a coisa estava perdendo, a coisa mais importante da vida dele, ele se arrependeu. O arrependimento de Davi foi a causa de que realmente Deus teve misericórdia dele e não tirou da vida dele. Por isso nós não podemos caminhar sozinhos, necessitamos mais do que nunca dessa unção nas nossas vidas. Por isso que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Precisamos valorizá-lo. Diga comigo, eu não vou entristecer o Espírito Santo. Amém? Não, você não vai. E o que nós temos que fazer é que, diante desse ensino da vida de Davi, da vida de aprendendo com a vida desses homens, precisamos hoje olhar para dentro de nós e dizer, Senhor, meu Deus, se está faltando alguma coisa, se eu estou achando que eu sou autossuficiente, meu Deus, se eu estou achando, Pai, que eu posso fazer tudo, oh Deus, sem o Espírito Santo, se eu sou um bom líder, se eu sei fazer uma boa célula, se eu sei conduzir a minha casa, se eu sei conduzir a minha família, meu Deus, se eu estou fazendo isso, Pai, hoje eu quero, meu Deus, me arrepender mesmo. Hoje eu quero dizer, Senhor, me ajude, Senhor, me dê força. Por que muitos líderes hoje estão realmente vendo a célula como um peso? Tem alguns que falam, é um peso, é um fardo fazer célula. Mas sabe por quê? Porque está fazendo sozinho. Não está buscando a presença do Espírito Santo. Não tem como nós fazermos a obra de Deus sem a presença do Espírito Santo. Jesus precisou do Espírito Santo. Os discípulos precisaram do Espírito Santo. E nós também vamos precisar todo dia, todo momento. Temos que valorizar o que Deus está derramando sobre cada um de nós. E aqui há 3 ensinos para manter nosso chamado e a unção de Deus para que possa permanecer em nós. A primeira coisa que precisamos do chamado é valorizar e cuidar do que temos. Precisamos valorizar. Como eu disse, ninguém sabe o valor do que tem até que se perde. Então, temos coisas coisas preciosas que o Senhor tem nos dado. Coisas valiosas. A bênção do Senhor é algo maravilhoso. A salvação em Cristo Jesus. Ser templo do Espírito Santo. Tudo isso é motivo de nós valorizar tudo isso nas nossas vidas. Agradecer pela família, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos. Ser grato a Deus, valorizar cada momento. Porque enquanto nós temos que dar valor para não perder tudo isso. A nossa liderança, o ministério, a célula, os nossos discípulos. Tudo isso são coisas
maravilhosas, valiosas que o Senhor está nos dando e temos que valorizar, temos que cuidar. Precisamos honrar a unção que o Senhor nos deu e guardar e proteger. Temos que aprender a liderar e valorizar essa unção que Deus está nos dando para mim e para você. Valorizar. Seja grato a Deus por tudo. O que você já tem, o que você já alcançou, o que você está conquistando, o que você vai conquistar, nada pode realmente impedir o agir de Deus na sua vida. Mas entenda de que sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. E Ele é tudo para nós e vamos valorizar tudo que o Senhor está nos dando. O segundo ensino aqui é de que nós temos o chamado a manter-se distante do pecado. Temos que estar longe, uma vez que nós somos em Cristo, uma vez que nós somos agora uma nova criatura em Cristo, uma vez que nós fomos alcançados por Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, o pecado não faz mais parte da minha vida. Agora eu vivo num processo de santidade, num processo de crescimento. E quanto mais eu depender do Espírito Santo, Ele vai realmente me ajudar, Ele vai me fortalecer cada vez mais. Lá em 1 Coríntios 10, 12 diz assim: portanto, aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para não cair. Não é verdade? Então o pecado realmente sempre vai trazer um rastro de desastre mesmo. O pecado sempre vai trazer sequelas. Lá no Salmo 32, Davi está ali, né, mostra os efeitos do seu pecado. Porque quando a pessoa é tentada, quando a pessoa cede a um pecado, o pecado não afeta só a pessoa, mas afeta também a família, afeta a casa, a liderança, afeta todo o ministério. E Davi começa a contar de que, por causa do pecado dele, a família dele foi afetada. Você conhece a história, a questão do Absalão, a questão do irmão com a irmã, e a questão, houve uma luta tão grande, porque realmente um pecado foi cedido. Então, quando a gente vamos nos guardar, manter-se longe do pecado, aquilo que não é de Deus, aquilo que não agrada ao Senhor, nós precisamos deixar isso de lado e caminhar no propósito que Deus tem para cada um de nós. E o terceiro ensino aqui, primeiro é que temos que valorizar e cuidar do que temos. Segundo, vamos manter-se distante do pecado. E terceiro, chamados para ter um verdadeiro arrependimento. Arrependimento. É isso que nós precisamos. Foi o que fez Davi. Davi, no momento realmente, quando ele reconhece, quando ele cai em si do seu pecado, do seu erro, ele se arrepende. Até com Sansão, houve um momento até da misericórdia de Deus, né? Foi isso que aconteceu quando ele teve a chance de ter um arrependimento genuíno. Foi quando ele orou pela primeira vez de todo o propósito que Deus tinha na vida dele. Naquele momento ali, quando ele estava ali preso, naquele templo ali com aqueles filisteus, ele ora ao Senhor, ele pede a Deus que realmente possa realmente restituir ali a força dele mais uma vez. É como se ele dissesse: Senhor, oh Deus, me abençoe agora, para que eu possa cumprir o propósito que o Senhor tinha para mim. Então é como se fosse um arrependimento da vida de Sansão. E ali ele consegue empurrar, Deus realmente restitui a vida dele, dá aquela força sobrenatural, ele consegue derrubar aquelas 2 colunas, e aí ele morre, mas mata muito mais homens do que a sua vida inteira. Então Deus dá essa misericórdia diante do Senhor. Então veja o que acontece quando há um arrependimento. Quando há realmente um verdadeiro arrependimento, diz a palavra, o Senhor realmente não despreza. E é isso que o Senhor quer fazer conosco nessa manhã. Que você possa dizer: Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Eu não posso viver. Senhor, não retire de mim. Isso é algo tão precioso na minha vida. O que aconteceu com a unção desses 3 homens? Na vida de Saul, a unção se perdeu totalmente. Na vida de Sansão, a unção regressou, mas Sansão também perdeu a vida por isso. Mas na vida de Davi, a unção se manteve. Por quê? Porque Davi estava buscando de Deus essa direção. Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoe.
Então, se queremos frutificar, se queremos multiplicar, se queremos ver a bênção de Deus na nossa casa, na nossa família, na nossa vida profissional, na nossa vida conjugal, nós precisamos realmente ter a direção de Deus. O Espírito Santo estará conosco sempre. Essa é a nossa pérola. Nós não podemos fazer nada sem a presença do Senhor nas nossas vidas. Então, de nada serve um veleiro sem vento. De nada serve um candeeiro sem chamas. Não serviremos para nada se o Espírito Santo não estiver conosco. Não serviremos para nada se o Espírito Santo não estiver conosco. Por isso eu quero que você hoje, agora nesse momento, que você possa hoje analisar a vida desses 3 homens. Na vida de Sansão, na vida de Saul e na vida de Davi. Que hoje, do que nós estamos vivendo, do que nós estamos passando, do que o mundo está passando, nós precisamos hoje olhar para dentro de nós, cada um, olhar para dentro da sua própria vida, dizer: Senhor, não retires de mim o Espírito Santo. Eu sei que eu tenho falhado, eu sei, Senhor, que eu tenho, Senhor, pecado diante do Senhor. Mas hoje eu quero, meu Deus, consertar a minha vida, porque eu sei que o Senhor tem projeto. O Senhor tem sonho, o Senhor tem conquista para me fazer em mim. Por isso eu quero conquistar cada vez mais essa unção que o Senhor tem para mim. Eu não quero perder, não posso perder, Senhor, esse presente. Que nesse ano de frutificar, meu Deus, necessito do Teu Espírito Santo. Eu quero, Pai, valorizar o que o Senhor já tem me dado até aqui. Mas eu quero mais, eu quero me prostrar diante do Senhor, eu quero buscar mais da Tua presença, porque sem Ele eu não faço nada, não posso nada, não vou ter êxito nenhum. Eu quero caminhar, Deus, distante do pecado. Meu Deus, quantas coisas vêm na nossa mente, quantas coisas erradas falamos no nosso dia a dia, quantas vezes nós cedemos ao pecado, não aquele pecado grande de exagero, mas às vezes pecado de uma palavra, de um pensamento, de uma atitude. Pecados que realmente a gente sabe que isso está entristecendo o Espírito Santo. E hoje eu preciso dizer: Deus, nessa conferência aqui, meu Deus, eu preciso, meu Deus, melhorar mais ainda a minha vida diante do Senhor. Eu preciso mudar, que o Senhor venha. Eu não quero entristecer o Teu Espírito Santo, porque hoje, o Senhor hoje está me dando a oportunidade de fazer algo melhor na minha vida. Não só para a minha vida, mas eu quero também ver na minha casa. Hoje eu quero realmente ser usado pelo Senhor de uma forma sobrenatural. Como aquele missionário, o Duncan, que ele disse: Senhor, ele ali na sua sala, ele se ajoelhou e se arrependeu, disse: Senhor, usa-me mais. Senhor, eu quero ser mais usado por Ti, meu Deus. Eu quero, enquanto eu tenho vida, enquanto estou aqui, meu Deus, usa-me. Eu quero ser usado por Ti, por isso eu dependo de Ti, Espírito Santo, para fazer o Teu nome conhecido, para fazer a Tua obra nessa cidade. Seja em Salvador, seja Lauro de Freitas, seja na Bahia, no Brasil, qualquer parte do mundo, meu Deus, eu não posso caminhar sem a Tua presença na minha vida. E hoje, você vai fazer isso na sua casa. Você que está na sua casa, você vai hoje dizer isso diante de Deus. Queria que você ficasse em pé nesse momento. Fique em pé, mas não sai não vai beber água não. Se alguém saiu aí, chama de novo, chama de volta aí, chame, porque esse é um momento muito, muito forte para mim e para você. Não adianta andar sem o Espírito Santo. Não adianta nós fazermos com o nosso braço, porque vai cansar, vai trazer peso, e com o Espírito Santo é bem melhor na sua vida. Primeira coisa que você tem que dizer: Senhor, não retires de mim o Teu Espírito. Não retire, meu Deus, porque eu não posso viver sem essa presença maravilhosa. Meu Deus, um dia Adão teve, e Adão perdeu. Mais uma vez, meu Pai, que através de Jesus, o Senhor me restituiu o Espírito Santo agora. Eu não posso agora, meu Deus, de novo perder esse momento, essa chance. Por isso eu quero primeiramente, Senhor, dizer: Senhor, me perdoe pela negligência. Me perdoe, Pai, de tentar fazer
tantas coisas na minha força, no meu braço, no meu jeito, daquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Meu Deus, me ajude, meu Deus, a depender totalmente do Senhor, porque sem o Senhor não vou alcançar, não vou cumprir o propósito. Meu Deus, nessa caminhada, talvez muitas coisas eu já tenho perdido. Estou perdendo até muitas coisas, meu Deus, porque eu estou tentando fazer do meu jeito, da minha forma. Mas eu quero ser como um Davi hoje. Meu Deus, eu não quero ser como Saul, não quero ser como Sansão. Mas eu quero agir, Pai, como Davi. Se arrependeu mesmo. Dizer, Senhor, não tire a tua presença da minha vida. Não se afaste de mim. Senhor, me ajude para que eu possa, meu Deus, a cada dia, meu Deus, depender do Senhor ao ponto de que o Senhor vai falar comigo. Quanto tempo você não ouve o Espírito Santo? Quanto tempo não ouve a voz do Espírito Santo? Porque quem sabe estamos distantes. Estamos talvez perdendo algo tão valioso, tão precioso. Mas entenda que dessa manhã, Deus está dizendo, eu quero de volta, eu quero voltar de novo, eu quero ser mais intenso na sua vida. Eu quero ser de fato esse Senhor na sua vida, eu quero caminhar contigo, eu quero caminhar com você. Porque temos muito que fazer ainda. A obra do Senhor em Salvador, em Lauro de Freitas, no Brasil é grande. Temos muitas coisas para fazer, temos muito que frutificar, temos muito que multiplicar. Mas isso só vai ter êxito, isso só vai acontecer através do Espírito Santo. Que Ele seja de fato o Senhor da sua vida. Que Ele possa governar, que você hoje dizer, Senhor, me perdoe, porque Deus, eu não estou entregando tudo da minha vida ao Senhor. Senhor, tem partes de mim que ainda eu não entreguei ao Senhor, Pai. Tem pensamento, tem algumas atitudes da minha vida que eu ainda não entreguei totalmente ao Senhor. Por isso eu quero, Pai, entregar tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo, Senhor, que não vem diante do Senhor. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor nesse momento. Aleluia, Jesus. Sopra Espírito de Deus, Sopra, Senhor. neste lugar. Sopra em cada casa, Senhor. Sopra, Espírito Santo, nós precisamos. Com teu poder e Sopra. tua graça, Oh Deus, vem avivar. aviva nossas vidas, Senhor. Aviva a nossa casa, Deus. Sopra Espírito Sopra, Senhor. Sopra, meu Deus. de Deus, Precisamos, Senhor. neste lugar. A minha casa é lugar de avivamento, de poder de Deus. Com teu poder e O teu poder, Senhor, vem sobre nós. graça, vem avivar. Aviva nossos corações, aviva, Senhor. Aviva nossas vidas nessa manhã, Jesus. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército. Levanta cada família aqui, Senhor. Levanta cada família, sopra, Senhor. Tira toda a ferida, todo o pecado, toda a dor, meu Deus, em nome de Jesus, nas nossas casas. Restaura as nossas casas hoje, restaura, meu Deus, nossas vidas, meu Deus. Sobre o vale Vem, Senhor. de ossos secos, Tira, Senhor, faz um exército. todo o pecado, meu Deus. se levantar, Toda a autossuficiência, sobre meu as Deus. feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército. Faz o exército, sim, meu Deus. Se levantar. Amém, Sobre Jesus. as feridas não tratadas, vem Vem. restaurar. Restaura a nossa casa, a nossa vida nessa manhã. Restaura, Deus.
Deus, em nome de Jesus. Sobre os nossos corações. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Sobre todas as nações. Oh Deus, vem, Espírito Santo, em nossas vidas. Sobre toda a terra, estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Senhor, vem, Senhor. Sobre os nossos corações. Oh Deus, vem, Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Sobre todas as nações. Vem, Senhor. Sobre toda a terra, estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Jesus. Ora vem, Senhor, Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, restaurar. Vem, Espírito Santo, nós precisamos. Não podemos caminhar sem a tua presença, Senhor. Não podemos caminhar sem a tua presença, Senhor. Não podemos, Senhor. Precisamos honrar a unção que o Senhor nos deu, Pai. Vem, Senhor, vem, Senhor. Oh Deus, a tua unção vem sobre nós, Senhor. Amém, Jesus. Diga isso para Deus que você vai valorizar e cuidar do que Ele tem te dado. Você vai cuidar dessa unção que Ele está te dando. Diga para Deus que você vai cuidar da sua família, da sua casa. Você vai valorizar tudo que Deus tem te dado. E muito mais do que Ele vai te dar, que você valoriza a sua família, o seu filho, o seu cônjuge. Que você valorize o seu ministério, a sua liderança. Porque foi Deus que te deu. Você vai valorizar. Você não vai menosprezar. Você não vai deixar de lado. Você não vai abandonar o que Deus está te dando. Valoriza essa unção. A sua equipe, os seus discípulos. Valoriza a sua casa, os seus filhos. Valoriza. Enquanto Deus está te dando, Deus quer te dar muito mais. Quanto mais valoriza, quanto mais você realmente dá valor ao que Deus está te dando, Deus te dá. Principalmente a honra, que você venha honrar a unção de Deus que está sobre a sua vida. Que você possa estar cada dia longe do pecado, cada dia mais próximo de Deus, mais longe do pecado, porque o pecado atrapalha, o pecado traz danos, o pecado tira a unção, tira a presença. Deus não te chamou. Uma vez eu e você, nós éramos escravos do pecado, mas hoje nós não somos mais. Uma vez somente nós éramos cegos, hoje nós não somos mais. Deus tem nos dado uma visão de conquista, uma visão de multiplicação, uma visão de Deus sobre a minha vida, a sua vida, na nossa casa. Por isso, o pecado não tem mais lugar dentro de nós. Você não vai ter mais uma atitude de pecado, não vai mais ficar pensando coisas erradas ou bobagens ou besteiras, mas você vai buscar de Deus a santidade do Senhor, e você vai sempre ter um arrependimento, dizer: Senhor, eu preciso, Senhor, não retire de mim a tua presença, porque eu quero estar, meu Deus, diante do Senhor. Eu quero, Pai, essa unção sempre, e a cada dia que o Senhor cresça, meu Deus, eu quero um avivamento nessa cidade. Eu quero um avivamento. Usa a minha vida, meu Deus, para ser um instrumento de avivamento, meu Deus, para salvar muita gente, meu Deus. Me ajude, Deus, para ser um instrumento do Senhor. Ó Deus, para que eu possa, meu Deus, ó Deus, transportar vidas do reino das trevas para o reino da luz. Por isso eu preciso, Deus, do Teu Espírito Santo na minha vida. Hoje eu valorizo a unção de Deus que está sobre a minha vida. Você também que está em casa também, você hoje valoriza, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Mas seu Espírito Santo, se Ele não caminhar conosco, não vamos ter êxito em lugar nenhum, em coisa nenhuma. Então, que você possa buscar cada dia, incessantemente, cada dia seja mais apaixonado por Ele, que Ele vai sempre ouvir, nunca vai abandonar, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém? Você recebe? Dê um aplauso aí na sua casa, aplauda ao Senhor, porque hoje o Espírito Santo de Deus hoje está sobre a sua vida, e Ele não vai te deixar
porque você está buscando, você está dependendo dele, para a glória de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bênção. Quantos foram abençoados em suas casas? Aqui também, glória a Deus. Amém. E agora, o que você acredita que está faltando? O que está faltando a gente fazer nesse domingo, nessa reunião de domingo? Vamos plantar hoje uma semente, pela unção de Deus nas nossas vidas. Hoje é muito especial do que você vai fazer hoje. Assim como eu não posso desprezar a unção de Deus na minha família, na minha casa, a unção ministerial, também não posso desprezar a unção nas minhas finanças, não é verdade? Como outros perderam a unção, mas você não pode perder a unção de Deus nas suas finanças. E você vai hoje, amém, fazer a oferta, fazer o seu dízimo, fazer a sua primícia, hoje nessa manhã. Não podemos ser casquinhas, né? Porque o que o casquinha perde? Ele perde a generosidade, ele perde a fidelidade nas ofertas, nos dízimos, na primícia. Com isso ele está perdendo a unção. Ouça bem, está perdendo a unção do favor de Deus, da prosperidade, da vida profissional, de uma vida melhor. Perde mesmo. Então hoje é um dia de você, hoje, de fato, nessa unção da sua vida financeira, você hoje trazer uma semente. Aí no telão já está as contas, né? Para você fazer a sua transferência, ou então entrar no portal e com ousadia você vai hoje plantar uma semente da unção da prosperidade. Ela não será perdida. Vamos valorizar essa unção de Deus que está sobre você. Amém? Então vamos ofertar, primiciar e dizimar nesse momento, nessa unção de Deus na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Amém. Pai, obrigado, meu Deus, por esse momento em que, Deus, colocamos diante do Senhor, meu Deus, as nossas vidas financeiras, meu Deus. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós e por isso que o Senhor continuará a derramar. Obrigado, Pai, porque nós podemos, ó Deus, confiar no Senhor e entregar também a nossa vida para que a unção venha sobre nós, uma unção financeira. A bênção do Senhor venha sobre a nossa casa, nossa família, a bênção da saúde, da provisão de Deus, a nossa vida profissional. Em tudo, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Olha, ainda não terminou não, viu? Hoje à tarde ainda vai ser o encerramento. Nosso apóstolo Milton vai estar aqui para fazer a última ministração que o Senhor realmente vai derramar nessa conferência, frutificar. Então hoje à tarde, vamos dar só um tempinho para você almoçar, para você descansar, mas de tarde volte, para você receber a última palavra que Deus tem preparado para você e toda a sua família, todos reunidos aí, para receber essa palavra do Senhor. Amém? Shalom, Deus abençoe a todos.